Olá, seja bem-vindo para o meu vídeo palestra. Eu sou Valência Marinho e trago o tema Performance Comunicativa do Profissional Coach. E para você, coach, você vai ter a certeza de que a comunicação é, sem sombra de dúvida, a chave do sucesso. Não perca nada desse conteúdo e você vai chegar ao patamar superior, convencido de que você está desenvolvendo cada vez mais a sua vida profissional. Um dos pressupostos da PNL diz: o responsável da comunicação é sempre o comunicador. Então precisamos estar atentos da forma como utilizamos essa comunicação. Não é só o que dizemos, mas como dizemos. Isso é a coisa mais importante. O ramo de coach é uma das profissões que mais cresce no mundo e muito se fala sobre essa profissão que ajuda as pessoas a desenvolver e chegar aos seus objetivos num curto espaço de tempo. Porém, muito se fala também que essa profissão ela está se tornando banal, porque em toda esquina tem um instituto que tem a formação de profissionais nessa área. E devemos ter cuidado, porque os nossos coaches, os nossos clientes, eles estão muito atentos à qualidade do instituto e à qualidade do profissional. Um dos erros que nós encontramos muitas vezes no profissional coach é a comunicação utilizada, a forma como ele conversa com o seu coach, a forma como ele conduz o processo de coaching durante todo o seu trabalho. E o que é comunicação? Comunicação é um processo de interação entre as pessoas. É uma forma de compartilharmos nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas necessidades. É onde existe o emissor e o receptor. É onde existe o vendedor e o cliente. Isso aí é comunicação. E nem todo mundo tem uma comunicação adequada para aquilo que se precisa. Existe um gráfico desde 2011 que fala que na comunicação a linguagem falada, ou seja, a fala, ela é apenas 7%. 35% é o tom da minha voz e o restante, 55%, é a comunicação total, são os gestos, é a expressão facial, é a forma como eu me comunico. Então é isso em que eu tenho que me prender, é nisso em que eu tenho que me preocupar. Todos nós temos uma forma de ver a vida diferentes uns dos outros. Isso está relacionado à forma como fomos criados, à nossa crença, à nossa religião. Cada um tem o seu mapa. Você, coach, sabe muito disso. Na comunicação também não é diferente. Muitas vezes nós influenciamos pela forma como nos comunicamos. Porém, quando a gente lida com o outro, precisamos estar atento de como esse outro é para receber a comunicação. E na PNL eles falam muito dos canais sensoriais e representacionais, que é o VAC, que é o visual, auditivo e sinestésicos. Então eu posso encontrar pessoas que são mais sinestésicas, mais auditivas e mais visuais. Pessoas sinestésicas, elas são mais sensíveis, emocionais, sentimentais, possuem lembranças ancoradas e sensações que viveram. As auditivas, elas compreendem mais a mensagem falada que a escrita. As visuais visualizam uma situação em sua mente antes de decidir. Quando acessam lembranças, acessam imagens compostas muitas vezes com cores e detalhes. E essas cores e detalhes podem vir até com cheiros, podem vir até com sons, mas é que elas visualizam tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma de cada, uma pessoa visual, uma pessoa auditiva e uma pessoa sinestésica, chegue numa loja de doces e está lá a vitrine dos doces. A pessoa auditiva, ela vai dizer assim: consigo ouvir até o barulho dessa castanha quebrar na minha boca. A pessoa mais visual vai dizer assim: olhem que lindo esse doce. A sinestésica vai dizer: minha boca enche de água só em pensar. Então,
eu tenho que me preocupar, como é que é o meu coach, hein? Onde é que ele está nessa sensorial, nessa parte sensorial? Ele é mais sinestésico, ele é mais visual, ele é mais auditivo. Então eu tenho que pegar os modelos para atingir melhor esse meu coach, dependendo de qual área sensorial é que ele se encontra. Uma outra coisa da comunicação é que a gente tem que lembrar sempre que existem dois tipos de comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal está muito dentro daquilo que eu falo ou até que eu escrevo. E a comunicação não verbal é muitas vezes um gesto, se eu faço aqui assim, se você me pergunta, você está bem? E eu faço aqui, ou uma expressão, ou qualquer outra coisa que não precise falar ou escrever. E eu preciso do todo. A comunicação como um todo é a verbal e não verbal junta, fazendo esse contexto se formar e se transformar em algo mais vivo, em algo mais dinâmico. E aí eu passo para o primeiro pilar em que eu quero dar importância aqui, que é o pilar dos elementos que compõem a comunicação. E aí vem eles: a naturalidade, conhecimento, poder de síntese, originalidade de expressão, teatralização e entusiasmo, memória, gesticulação simples, criatividade e o início, meio e fim de um assunto. Então vamos ver um a um. A naturalidade, ela pode ser considerada a regra mais importante para a comunicação. Muitas vezes eu vou dar uma palestra, por exemplo, e erro alguma coisa ou esqueço algum detalhe, alguma coisa relacionada ao conteúdo. Mas quando eu demonstro, opa, errei, ou vou repetir aqui, vou voltar aqui, isso fica mais natural, isso faz com que as pessoas acreditem mais no que eu estou falando. E quando eu me coloco num patamar, quando eu me coloco num arquétipo que não parece comigo, nem com o momento, com aquele contexto, faz com que eu me distancie de quem está me ouvindo, distancie do meu ouvinte, que muitas vezes pode ser o meu coach. Uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos, nas minhas aulas, nas minhas apresentações, é que a coisa mais importante para a comunicação, quando você precisa falar sobre um assunto, é ter conhecimento dele. Não há coisa mais desagradável do que você, de repente, fazer uma apresentação e as pessoas perceberem que você não domina aquele assunto. Para nós, coaches, eu não preciso dominar todas as áreas, mas eu preciso ter muito conhecimento das ferramentas que eu vou utilizar para ajudar o meu coach a chegar onde ele quer. E nem sempre as pessoas estão prontas e preparadas para isso. Então, o conhecimento, ele é fundamental. Com relação ao poder de síntese, o mais importante é você ser objetivo, focar o que é mais importante para aquele momento. Muitas vezes o pouco é muito. E quando a gente começa a rodear, quando a gente começa a utilizar de muita coisa, a gente acaba se atrapalhando. Então, poder de síntese, saber sintetizar, saber chegar àquilo que realmente importa para aquele momento. Com relação à originalidade de expressão, muitas vezes precisamos modelar alguém, né? Nós, assim, da área de coach, sempre temos um modelo. Eu tenho o meu. Eu acho o meu modelo de coach, o que eu modelo, ele é perfeito. Porém, eu tenho o meu estilo, eu tenho a minha personalidade. E no momento em que eu tento ser exatamente igual a ele, no momento em que eu tento colocar na minha fala, na minha comunicação, o estilo dele, eu me atrapalho, porque aí eu deixo de ser natural. Então lembre-se, a gente pode sim modelar as pessoas, as coisas boas das pessoas, mas eu tenho que colocar dentro do meu estilo, para que pareça realmente comigo aquilo que eu estou informando e aquilo que eu estou comunicando. Com relação à teatralização e entusiasmo, fale sempre com emoção. Traga o arquétipo necessário, seja ele de mestre,
seja ele de curador numa hora importante, seja ele de guerreiro, fale com emoção, torne aquela sua fala, aquela sua conversa, aquela sua comunicação mais viva, mais cheia de emoção. Isso faz toda a diferença na hora de se comunicar com o seu coach, na hora de ajudá-lo a chegar no seu processo, ajudá-lo a chegar no seu objetivo, ajudá-lo a chegar onde ele quer, onde ele precisa. Memória. O que eu tenho a dizer com relação a isso? Sempre que eu for falar alguma coisa, eu vou conduzir alguma coisa com o meu coach, eu tenho que lembrar de coisas que ele já me contou. Eu não posso fazer, por exemplo, perguntas e de repente me deparar com aquilo, mas eu já disse para você. Então, antes de sentar com o coach, antes de utilizar a comunicação, deixa eu parar, deixa eu pensar o que é que eu tenho que naquele dia ter bem claro. Posso até fazer uma relação, uma lista de coisas que são importantes a serem ditas para que eu utilize aquelas ferramentas daquele dia, mas está sempre com a memória muito fresca, sempre com palavras-chave, sempre utilizar de coisas que façam parte daquela pessoa que está ali, daquele coach, daquele ser humano, porque muitas vezes eu posso trazer coisas que não combinam com ele, não fazem parte dele. E aí vem para aqueles canais representacionais, aquela comunicação, aquela questão sensorial, tá? Então, ter sempre na memória como é que é esse coach, o que é que eu tenho que saber desse coach, o que é que eu tenho que falar para ele, como eu tenho que falar para ele. E aí os gestos, eu já tenho que pedir para que vocês tenham só um pouco de cautela na hora de utilizar os gestos. Eu falo com relação à teatralização, entusiasmo, peço para que vocês utilizem bastante emoção, mas cuidado, tem pessoas que utilizam um gesto para cada palavra e a coisa fica muito estranha. Moderação nos gestos. Lembrem-se, é melhor ter uma comunicação mais natural do que forçar algo que não combina com você. Então, às vezes nos deparamos com pessoas introvertidas e que no momento em que pegam um coach, querem muitas vezes gesticular demais para dizer que sabe muito sobre aquilo, para dizer que está ali seguro, mas não usam o arquétipo necessário. E a gente deve utilizar gestos de forma moderada. Uma das coisas também que são fundamentais para todo esse contexto da comunicação é a criatividade. Seja criativo, use metáforas, use experiências pessoais, fale um pouco sobre sua vivência com relação àquilo. Ajude seu coach a entender muitas coisas que para ele é um desafio. E muitas vezes quando você utiliza uma metáfora, não fala que aquilo ali, aquela experiência é sua, mas fala como se fosse uma terceira pessoa, fica mais fácil do seu coach entender. Seja criativo, isso é fundamental e ajuda a comunicação. Mas lembre-se, para toda comunicação existe o início, meio e fim. Muitas vezes a gente consegue dar uma introdução maravilhosa, dar um bom dia, uma boa tarde, falar por que a gente está ali naquele momento, falar qual é o nosso objetivo naquela sessão de coach e desenvolver um pouco daquilo, mas quando vai terminar, a gente olha para o nosso coach e diz, era só isso que eu tinha para conversar com você. E isso muitas vezes, imagina, se eu que sou a coach, estou dizendo que era só isso, imagina o que o meu coach vai pensar de mim. Então eu tenho que ter sempre numa fala, numa comunicação, um bom começo, uma boa introdução, um bom meio, que é um bom desenvolvimento e um fechamento completo. Esse fechamento muitas vezes pode acontecer eu relembrando para ele o que a gente falou desde o início, eu fazendo uma conclusão, perguntando se ele tem alguma dúvida, se ele quer fazer algum comentário, se ele quer falar alguma coisa de tudo que a gente viveu naquela tarde, naquela manhã ou naquela noite, durante aquela sessão. Então lembre-se, sempre para uma comunicação tem que ter o começo, o meio e o fim. E aí eu chego ao segundo pilar, que esse é diretamente voltado à comunicação, principalmente a comunicação falada.
A comunicação onde eu utilizo a voz, a fala, a maneira como eu falo. E aí os pilares dos aspectos da voz e da fala, que são coordenação pneumofônica, projeção vocal, qualidade vocal, altura e intensidade, controle da emissão vocálica, dicção, prosódia, ritmo e velocidade, vocabulário geral específico, vícios de linguagem e barreiras verbais. Eu começo com coordenação pneumofônica, que nada mais é entre o controle da voz com a respiração. Nenhum meio de transporte anda sem um combustível, sem ser abastecido, né? Seja ele diesel, etanol, gasolina ou até eletricidade, que agora está na moda. A voz também ela não funciona sem respiração. Então a respiração é o combustível da nossa voz, da nossa fala, da nossa linguagem falada. Eu tenho que ter uma coordenação. Então se eu respiro bem, eu falo bem. Se eu respiro mal, eu falo mal. Se eu respiro pouco, eu falo pouco. Tenho que ter um equilíbrio, um controle entre a respiração e a fala. Quando se fala em projeção vocal, logo se tem na mente projetar, jogar para cima, jogar para frente. Exatamente isso. Projetar a voz é fazer com que ela se expanda naquele ambiente em que você está. Seja ele um ambiente mais fechado, seja ele um ambiente mais aberto, eu vou projetar a minha voz para isso. Então, eu preciso de alguns artifícios. O primeiro é o que eu falei anteriormente, que é a coordenação pneumofônica, esse controle, eu coordenar mais essa respiração e jogar minha voz mais que a gente chama para cima, para a cabeça, né? Muitas vezes, antigamente, se chamava de impostação, hoje se chama de projeção. Em falar assim, eu não estou aumentando o volume, eu estou projetando a minha voz para ela ficar mais, para encher mais esse ambiente. E qualidade vocal? Qualidade vocal são elementos que são inerentes à sua voz. Cada um tem a sua qualidade vocal. É como se fosse as impressões digitais. Então, muitas vezes eu posso ter uma qualidade vocal parecida com a da minha irmã, parecida com a do meu irmão, mas eu tenho a minha qualidade vocal, ele tem a dele. E como é que a gente hoje vê? Sabe quando eu digo assim, essa menina tem uma voz tão infantil, ou então, essa tem uma voz nasal, ela fala pelo nariz, ou ela tem uma voz que é muito grave, grossa, parece mais um homem falando. Então essas são qualidades e a gente cada vez mais se depara de forma muito curiosa e engraçada com qualidades diferentes que as pessoas inventam. E eu preciso só demonstrar que a minha qualidade vocal ela deve ser clara e precisa. Eu não posso deixar que nada na qualidade vocal desvie a concentração do meu coti, aquilo que está sendo falado. Muitas vezes eu estou resfriada, gripada e a minha voz está tão nasal, então eu estou falando com o meu coti e ele está atento. Nossa, ela está muito obstruída, eu não posso deixar que isso aconteça. A qualidade vocal, na maioria das vezes, ela dá muitas características do indivíduo. Então a forma como eu falo mostra se eu sou uma pessoa muitas vezes delicada, se eu sou uma pessoa bruta, se eu sou uma pessoa insegura, se eu estou alegre, se eu estou triste. Sabe aquele dia em que você liga para uma pessoa que te conhece muito, um amigo seu, e você diz assim, oi, tudo bem com você? Ele vai responder, comigo tá, mas com você não tá nada bem. Sabe aquele dia que as pessoas conhecem você pela sua qualidade vocal? Porque é exatamente isso. A qualidade vocal dá indícios do seu momento, do seu estado emocional. Uma das coisas que as pessoas confundem muito são dois aspectos desse pilar. É a altura vocal e a intensidade vocal. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A altura vocal está relacionada a tom, ao grave e o agudo, ao grosso e ao fino, que está diretamente relacionado com a anatomia, com a anatomofisiologia de cada um. Existem pessoas que nascem com um laringe maior, com uma prega vocal mais grossa,
outros com uma prega vocal mais fina. Isso vai depender da anatomia de cada um. Então, eu não posso escolher, por exemplo, ter uma voz igual a de Ana Carolina. Eu posso até conseguir, com uma profissional, deixar a minha voz um pouco mais grave ou um pouco mais fina, mas não igual a uma pessoa que tem uma anatomia diferente da minha. Então, é aquela questão, por exemplo, a Sandy, ela é magrinha, ela é pequena, ela tem uma laringe pequena, então ela tem uma altura vocal mais aguda, a voz dela é mais fina, enquanto que a Ana Carolina, ela é grande, ela tem uma laringe grande, ela tem as pregas vocais mais volumosas, ela vai apresentar um tom de voz, uma altura vocal mais grave, uma voz mais grossa. Já a intensidade está relacionada a volume, o volume que quer dizer forte e fraco ou alto e baixo. Sabe aquelas pessoas que falam, por exemplo, os italianos. Vocês já observaram italianos conversando numa mesa? Eles estão conversando ali, mas parece que eles estão discutindo, porque eles têm uma cultura em que eles falam de forma, numa intensidade muito forte, muito elevada. Parece que eles estão gritando o tempo todo. A intensidade também está relacionada com o momento atual. Geralmente, quando estamos alegres, tendemos a falar um pouco mais alto, é euforia, eu estou alegre. Quando estamos mais tristes, tendemos a falar um pouco mais baixo, a nossa voz fica mais fraca, está representando tristeza. E ela está relacionada também a isso, a emoção, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Altura é tom, intensidade é volume. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre a emissão vocálica, o controle dessa emissão. Sabe, o início das palavras, por exemplo, se eu digo Ana, eu posso dizer como eu fiz agora, com um ataque vocal brusco. Ou então simplesmente eu digo Ana. Eu começo com suavidade a produzir esse som. E quando eu sou um coach que tem uma atividade muito grande, que eu atendo um, atendo outro, ou seja, eu utilizo muito o meu aparelho fonador, eu tenho a minha voz como instrumento de trabalho, eu tenho que ter muito cuidado com esses aspectos, porque as emissões vocais bruscas, as emissões vocais de impacto no início, pode causar um dano, pode causar o que a gente chama de um calo, ou um cisto, ou outra coisa no aparelho fonador e alterar o que? A qualidade vocal. E aí os dois aspectos que eu vou falar agora, que é dicção e prosódia, ele vai estar no vídeo VIP, não percam. Eu vou pegar esses dois aspectos e vou desenvolver. Então, a dicção é a articulação, é a maneira como eu articulo cada parte do som. E a prosódia, ela está relacionada à maneira como eu me comunico. Então, por exemplo, se eu estou falando com meu marido, eu utilizo uma forma melódica, uma curva melódica para falar com ele. Muitas vezes eu sou mais dengosa, muitas vezes eu quero alguma coisa dele, então eu faço um charminho através da voz. Se eu estou com os meus alunos, eu já vou utilizar um outro tipo de curva melódica. Então, esses dois aspectos, entonação e prosódia, vai estar lá no vídeo VIP, não deixem de assistir. Uma outra coisa que eu falo e que também vai estar no vídeo VIP é a questão do ritmo e da velocidade de fala. E muitas vezes esse ritmo que a gente dá à nossa conversação, à nossa comunicação, ela pode prejudicar e prejudicar muito. Vocês sabem, já ouviram alguém que fala tão rápido que chega a gaguejar? Ou então alguém que fala tão lento que faça com que você perca a paciência de conversar com ele? O ritmo ou a velocidade de uma comunicação, ela parte de um equilíbrio. Claro que com a intensidade, que é o volume, quando eu estou mais alegre ou mais eufórica, normalmente eu falo um pouquinho mais acelerado. Quando eu estou mais triste, quando eu estou mais melancólica, normalmente eu falo um pouquinho mais lento. Mas eu sempre tenho que ter o equilíbrio entre as coisas. Não combina, por exemplo, eu estar
muito triste e tem uma velocidade acelerada, ou eu estou muito alegre e tem uma velocidade mais lenta. Então as coisas, o contexto desse ritmo é um equilíbrio também, como os outros aspectos relacionados à voz e à fala. O vocabulário nos ajuda a melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Quando eu vou pegar algum processo, vou fazer um coaching empresarial, eu costumo ler um pouco sobre aquele meu cliente, sobre aquela empresa, saber qual é o ramo que ela trabalha, saber há quantos anos ela está no mercado, para que eu tenha um vocabulário adequado para utilizar, para falar com o meu cliente. Eu não preciso saber tudo, eu não tenho que saber tudo, eu sou coach, eu tenho que ter as ferramentas, saber quais são as ferramentas necessárias para ajudar aquele cliente. Porém, é interessante que a gente tenha um vocabulário que possa se fazer entender e o cliente, o nosso coach, ele se sentir seguro. É como se a gente desse importância àquilo que está sendo falado. Uma outra coisa que quebra muito o rapport entre você e o seu coach são os vícios de linguagem. É uma das coisas que eu mais me preocupo. E hoje está na moda. Aquela coisa do tipo assim, ou é top, tá show. São coisas que às vezes faz que as pessoas não tenham nem vocabulário. Uma outra coisa que irrita muito o outro é você começar a falar e no final, entendeu? Compreendeu? Tá certo? Percebeu? Então, é como se você estivesse menosprezando a capacidade do outro em termos de entendimento. É como se você estivesse dizendo que ele é incapaz de compreender aquilo que você diz. Devemos ter muito cuidado com os vícios de linguagem. E qualquer palavra, eu falei, qualquer palavra pode se tornar um vício de linguagem. Se, por exemplo, eu digo assim, Ana Rafaela, ontem eu cheguei, Ana Rafaela, na minha casa, Ana, muito cedo, Ana Rafaela. Quando eu cheguei, Ana Rafaela, estava uma bagunça, Ana Rafaela. O que está acontecendo? A palavra Ana Rafaela, o nome da pessoa que eu estou falando, se tornou um vício de linguagem. Ela se tornou um impacto. Eu estou desviando a intenção do conteúdo, né, a concentração do conteúdo, por estar repetindo várias vezes aquela palavra. Então, eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Assim como os vícios de linguagem, também existem as barreiras verbais que estão relacionadas à forma como eu trato o meu cliente, o meu coach. Muitas vezes com muita intimidade ou de uma forma muito familiar. Oi, irmão, ô amor, ô meu coração. Cuidado com isso. Nem sempre as pessoas estão prontas e preparadas para receber esse carinho que você quer dar. Utilize palavras mais profissionais. Se for necessário, chame-os de senhor, de senhora, para depender de quem é o teu cliente. Eles gostam muito disso. A comunicação deles muitas vezes está relacionada à forma como com as crenças, como eu falei anteriormente, a forma como ele está acostumado a ser tratado. E vem os inimigos da voz. Existem muitos inimigos para prejudicar a qualidade vocal. Gelo, fumaça, pigarro, tosse, alguns medicamentos que podem deixar a voz muitas vezes mais grave, muitas vezes mais aguda, mas para mim, com toda a bagagem que eu tenho, os principais inimigos da voz é o álcool e o cigarro, essa associação entre os dois. Se você é um fumante, uma das coisas que eu indico primeiro é ter cuidado com a qualidade vocal, porque o cigarro por si só, ele traz uma qualidade vocal um tanto mais grave e existem patologias que são típicas só de quem fuma, como o caso de uma patologia chamada edema de Reinke, que faz com que você tenha uma voz muito, mas muito mais grave do que o normal,
porque ele aumenta o volume da tua prega vocal, como se ele tivesse uma bolha ali, a tua prega vocal fica mais grave. Muitas vezes você fala com uma mulher que tem essa patologia por telefone e você acha que é um homem. Então tenha cuidado, até para que você consiga melhorar um pouco mais a entonação, a curva melódica, para não chamar tanta atenção ao tom da voz, a esse tom que muitas vezes é desgastado por conta do cigarro. O cigarro e o álcool são, sim, realmente os piores inimigos da voz. E aí eu encerro com 3 dicas que, diante de tudo que eu falei, dos pilares que envolvem a comunicação, dos pilares que envolvem os aspectos da voz e da fala, da importância do coach ter essa preocupação que a voz pode sim ser algo positivo ou, dependendo da comunicação, pode se tornar algo negativo. 3 coisas que eu deixo para vocês de presente. Fale devagar, articule bem e varie a sua modulação. Tenha mais curva melódica, fale de acordo com o contexto a ser inserido. E eu termino a minha apresentação com um pensamento. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. E eu digo para você, diante de tudo isso que você acabou de ouvir e de aprender com relação à comunicação, faça a diferença, se comunique melhor, atinja o outro pela comunicação. Entenda sim que a comunicação é a chave do sucesso. Se você se comunica bem, você chega aonde você quer chegar, sem sombra de dúvida. Um beijo para você.